Olá, todos aí, sejam bem-vindos mais uma vez aí ao meu canal, motorista de aplicativo profissional. Conforme vocês viram na capa aí, isso ninguém te fala, mas eu tô aqui para te falar para você, para mostrar para você que nem tudo é flores no carro elétrico. Principalmente se tratando do EJS1. Eu tenho que falar para vocês sobre isso. Tenho que falar. Meu carro, atualmente, ele está chegando está caminhando aí para os 50 mil km rodado. Desde quando eu comprei, quais os pontos? Já falei muito dos pontos positivos do carro, que é a economia que ele traz aí para nós. Principalmente quem usa o carro direto com motorista de aplicativo, como no meu caso. E quais os pontos negativos? Porque nem tudo é flores. Quais os pontos negativos que esse carro traz para você? Até esses quase 50 mil km rodado, eu tive alguns pontos negativos aí no meu carro. Primeiro ponto negativo. Meu carro apresentou um problema na bateria. Ou seja, ele precisou fazer uma equalização na bateria. Precisou carregar, descarregar, depois esperar umas 6 horas, carregar de novo e assim sucessivamente. Enfim, acabei ficando sem o carro em torno aí de uma semana praticamente. Isso logo quando eu comprei o carro. Por quê? Porque o carro ele apresentou por 2 ocasiões. Eu usei o carro abaixo dos 10% de bateria e usei o carro nos 15, entre 15%, 14%, 13%. Aí ele acusou esse erro aí na bateria. Fui lá, levei lá, marquei lá na agência onde eu comprei, né, aqui em São Paulo, na Jack Motors, ali na Leopoldina. Eles fizeram toda a equalização lá, da bateria lá, fizeram os processos, passaram lá no computador, enfim. E aí resolveram o problema. No começo, já até me falaram, ele vai perder um pouco de autonomia. Realmente, perdeu um pouco de autonomia. Mas depois ele recuperou a sua autonomia. E ficou bom, ficou bem bonzinho. Bom, segundo ponto negativo que esse carro me apresentou, eu tenho que falar para vocês, principalmente você que está comprando um carro elétrico, um EJS1, ou você que vai comprar um carro elétrico também. Ou pode ser do EJS1, ou pode ser outras marcas, como BYD e assim por diante. É algo que nós temos que ficar atento. Depois nós vamos conversar mais sobre o carro elétrico. Ele apresentou uma falha no caliper, conforme vocês estão vendo aí do lado. Embaixo ali no freio de estacionamento, apresentou uma falha. Ele foi substituído, acho que 2 motorzinhos, se eu não me engano, que fica na parte ali por dentro das rodas ali do carro, foi substituído. E meu carro estava prendendo a lona, mesmo que você... a luzinha do freio de mão começou a piscar e começou a aparecer no painel uma letrinha P amarela, que é o erro que estava dando no freio de estacionamento. Ele começou a prender a lona do carro. Então você puxava o freio de mão, quando você soltava, ele chegou até a enfumaçar, com aquele cheiro de queimado de lona. Levei lá, fizeram um processo lá, passaram o carro lá, fui bem atendido, graças a Deus, bem atendido lá na oficina do Ipiranga, fizeram todo o processo lá, me entregaram o carro super rápido, né, até além do que eles tinham programado para poder me entregar o carro, entre 7 dias ou mais. Aí me entregaram o carro bem rapidinho, graças a Deus foi tudo ok. Resolveram o problema e, graças a Deus, comecei a rodar com o carro novamente. Agora, meu carro, terceiro ponto negativo que apareceu agora no meu carro, no EJS1. Olha que meu carro ele é 2023, não chegou ainda aos 50 mil, está caminhando para os 50 mil. Agora meu carro,
ele começou, você começa a rodar com ele, com a bateria cheia, ele vai desenvolvendo bem. Só que depois que ele abaixa ali, depois de uns 70, 60%, ele começa a perder, ter uma perda de autonomia de uma maneira bem significativa. Ele começa a perder autonomia. Vamos supor, de onde que eu moro até o local aí, que eu pego rodovia e tudo, às vezes eu chego lá com 8 quilômetros a mais. Já cheguei até com 12 quilômetros a mais, que ele vai regenerando. Só que durante o dia, ele vai perdendo autonomia, entre 70 a 60 a 70 a 60%. Ele vai perdendo autonomia. E aí, o que acontece? Quando eu chego em casa, finalizo o dia, às vezes eu chegava com uma perda até de 8 quilômetros a menos, mas isso é normal. É normal isso, porque eu pego algumas ladeiras e assim por diante, ladeiras na rodovia, né, subidas e assim por diante. Então isso é normal, até uns 8 quilômetros. Mas eu cheguei a perder 47 quilômetros nessa brincadeira. E o que acontece também, que eu percebi? O pedal de da aceleração do carro, sabe quando o carro ele entra no módulo tartaruguinha, acende aquela luzinha quando chega nos 20%, fica mais duro o acelerador? Foi o que começou a acontecer com o carro entre alguns intervalos. Às vezes no 70% começou a acontecer isso. Começou a ficar duro. E você começou a forçar mais a aceleração do carro, porque ficava duro, né? Parecia que ele estava fraco. Aí depois ele voltava de novo. Depois, quando chegava lá para os 40%, 50%, 50%, 40%, voltava a ficar duro de novo. E aí eu ia até em casa. E aí resultava aí nessa perda aí. O que aconteceu? Marquei agora com a oficina. Vou ficar sem o carro 8 dias, que é dentro da programação. Provavelmente esse carro ele vai para uma equalização de bateria. Por que que eu acredito que ele vai para uma equalização de bateria? Porque o carro, pelo menos uma vez por semana, você tem que... O manual dele, que é o manual, ele diz para a gente carregar o carro no carregador portátil, deixar até 100%, depois descansar 6 horas o carro. Por isso que eu falo que nem tudo é flores. Depois, carregar, completar, carregar de novo até no 100%. Né? E aí, por que que isso acontece? Eu vou explicar para vocês. Quando você deixa o carro 6 horas ele parado, você descarregou o carro até uns 10%, deixou ele 6 horas ele desligado, as células vão fazendo isso, ó. Vão se ajustando. Aí vai aparecendo aquelas lacunas. Então, quando você não coloca na carga rápida, mas você coloca na carga lenta, no carregador portátil, ele enche aquelas lacunas que ficou das células. E sendo assim, completa mais, enche mais a bateria do carro. Eu percebi que meu carro, ele está simplesmente desligando em 12% de bateria. Ele segura até os 15%. Mas quando chega nos 12%, o que acontece? Ele simplesmente desliga, fica fraco. Aparece nível de bateria muito baixo, fica no vermelho. Não era para acontecer isso. Não era para acontecer. Se o carro é para 301 km, mesmo que você não ande, mas ele não pode acontecer de desligar. Então, ou seja, por isso que ele vai passar aí por esse processo aí, que eles têm uns equipamentos, eles têm uma oficina bem especializada lá no Ipiranga, e eles vão provavelmente fazer esse diagnóstico do carro, vai identificar esse problema aí do carro e vai ajustar novamente a célula. Não que seja um problema de bateria, vão ajustar novamente essas células aí, completando elas. Nem tudo é flores para carro elétrico. Eu vou mostrar para vocês alguns pontos aqui
que menciona aqui para nós, aqui no manual. Né? Olha que interessante. O que o manual aqui, ó, do EJS1 fala, ó, para nós, ó. Ó. Olha o que ele fala aqui para nós. Vai estar do lado aí, tá? Vida útil da bateria de energia. Olha que interessante. Com o tempo de uso de bateria, o aumento de números de recargas, a capacidade de carga da bateria de energia diminuirá inevitavelmente. A autonomia da bateria também. O que é uma situação normal e não uma falha do veículo ou da bateria. A autonomia e a capacidade da bateria são afetados pelos hábitos de condução, condições e armazenamento, métodos de carregamento e temperatura ambiente. Então, olha quanta coisa influencia no carro elétrico. Presta atenção. Até a maneira que você deixa, onde você estaciona o carro, isso influencia aí no consumo do carro, na autonomia do seu carro. Olha o que diz aqui, ó. Métodos para atender a vida útil da bateria de energia. Recomenda-se seguir os seguintes hábitos de condução e métodos de carregamento, tanto quanto possível. Olha o que diz aqui o manual. Não estacione o veículo em um ambiente onde a temperatura exceda 45 graus por mais de um dia. Não estacione o veículo quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 20 graus por mais de 3 dias. Quando a recarga da bateria for inferior a 10%, o veículo não pode ficar parado por mais de 14 dias. No inverno, carregue imediatamente após estacionar o veículo. Tem um detalhe aqui, ó, desse inverno. Quem tem o EJS1 ou outros carros elétricos já deve ter percebido. No inverno, ele gasta mais bateria. Não sei se é porque, de repente, demora mais para aquecer o carro, força mais, mas ele gasta mais bateria, a autonomia dele é menor no inverno, em dias de muito frio. Aí aqui diz, no inverno, carregue imediatamente após estacionar o veículo. Ao estacionar seu veículo no verão, estacione seu veículo em um ambiente fresco, evite a luz direta do sol e mantenha-se longe do calor. Use a carga, olha que importante, use a carga lenta, de preferência a residencial, sempre que possível, ou use menos ou raramente o modo de carregamento rápido. Então, seja, o modo de carregamento rápido, você tem que evitar a usar. Porra, bicho, mas o carro não é feito para carregar? Não é para carregar, ele não tem a porta para você carregar a carga lenta e a carga rápida. Por que que isso não pode acontecer? Não sei explicar. Está aqui no manual. Simples. Está aqui no manual. Afeta o carro, afeta a autonomia e a vida útil da bateria do carro. Está aqui. Tem mais ainda. Por isso que eu falo que nem tudo é flores. Olha o que continua o manual. Para aumentar a vida útil das baterias, faça recargas de, note, 80% e evite que seja carregado até 100%. Utilize o veículo até atingir 20% de bateria e o restante e evite utilizar abaixo dos 10%. Então aqui colocou um limite. Até 20% é quando acende a tartaruguinha ali. Você, conforme está recomendando o manual, não utilize abaixo dos 20%. Eu não sei se você tiver uma emergência aí, você não vai ficar no meio da rua também. Mas está dizendo aqui, se programe para não gastar abaixo dos 20% e principalmente abaixo dos 10% quando está no vermelho já, na reservinha ali. Tenha uma condução suave e evite acelerações fortes. Então, você que gosta de pisar, acelerar, evite. Não adianta. Se você forçar,
vai influenciar também na vida útil da bateria e também na autonomia do seu carro. Aqui ainda diz, uma vez na semana, isso é importante, uma vez na semana, faça uma recarga de 100 até 100% com o carregador residencial portátil. É o que está do lado aí, o carregador portátil é aquele que você pluga direto na tomada da sua casa de 220 e pluga no carro. Esse é o carregador portátil. Você pode colocar no seu porta-malas e levar para onde você quiser. Onde tiver tomada você consegue carregar. E esse carregador, ele é o dobro do tempo. Se outro carregador, uma carga completa, leva 7, 8 horas, esse daí leva o dobro. Leva entre 16 a 20 horas. Ele leva mais que o dobro ou mais. A carga, bom, se o veículo necessitar, fica parado por muito tempo, a carga de bateria de energia deve ser mantida em 50% a 60%. Desconecto o polo negativo da bateria. Bom, aqui já está falando aqui da bateria de 12 volts, né? Esse caso, obviamente, né? Esse caso, todo o carro é assim. A bateria de 12 volts, né? Então vamos separar. Aquela que a gente estava falando é da bateria que sustenta o carro, faz com que o carro ande. Essa daqui já é a bateria de 12 volts. Aquela convencional que todos os carros têm. Então essa bateria realmente, se o carro fica por muito tempo parado, qualquer carro, se você não desconectar um dos polos ali, ela vai gastar a bateria e vai arriar a bateria. Isso daí realmente, isso é fato. Isso é para qualquer carro. Até aí tudo bem. Muito bem. Então aqui ainda diz uma nota no manual. Se o veículo ficar parado por muito tempo, ao ligar, faça a recarga lenta com o carregador portátil até 100%. E após 6 horas, faça uma descarga da bateria até atingir 10%. Aguarde 6 horas e recarregue novamente até 100%. A descarga poderá ser feita dirigindo o veículo e utilizando o ar quente na temperatura de velocidade máxima, com os vidros abertos. Então você liga o ar ali, coloca até o talo o ar dele e o que vai acontecer? Certamente o carro ele vai ligar, ele vai recuperar, né, aquela perda que ele teve, porque o carro ficou parado um bom tempo, aquela perda de bateria, ele vai encher novamente aquela célula. Só que nessa brincadeira, você fazer isso 2 vezes, já conta 12 horas. Mais o tempo de recarga, meu amigo, você vai ficar 3 dias sem o carro. Então, são muitas regras que tem aqui no manual para a gente poder seguir e assim manter a autonomia. Para mim, que é motorista de aplicativo, fica muito complicado seguir isso à risca. Eu estou tentando fazer isso, pelo menos, chegar próximo, né? No dia que eu não trabalho, chegar próximo aí, para não gerar transtorno para mim. Mas o carro elétrico é isso. Nem tudo é flores. Nem tudo. Tem uma parte que mencionou para você carregar até 80%, não chegar na carga rápida. Vai lá, coloca ele no wallbox, carrega ele 80%. Não chegar a dar 100%. Mas como que o cara vai fazer isso? Se o cara precisa da autonomia para ele poder trabalhar. É complicado. Acredito que se a pessoa completar ali com a carga lenta, pode ser que não vai afetar tanto. Mas é complicado. Então nem tudo é flores. Nem tudo é flores. Muito bem, esse era o ponto que eu tinha para passar para vocês aí, com relação ao EJS1. Não se engane. Parte 2. É isso aí. Deixa o seu like aí. E também aí segue no meu canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário também o que você achou. Tchau, tchau, desejo a todos aí um ótimo dia aí e fui.